E a história que me vem mais na cabeça atualmente, que está mais na minha cabeça, é que o EAT esse ano fez 30 anos, Praça Aberta ao Tempo fez 30 anos, e embora com toda essa manto negro que nos cobre, eu quero festejar essa resistência de alguma maneira imaginar que durou muito e ainda quero mais, né? Eu comecei a me entusiasmar pela psiquiatria de uma maneira mais geral, que vem ser saúde mental, mais tarde o nome, de uma maneira mais geral, quando o Jurandir fez o Cisne aqui com o Benilton e o Paulo. Eu antes trabalhava no Museu de Imagem do Inconsciente, mas eu tinha uma pretensão muito mais artística do que no campo da saúde mental, né? E me entusiasmei muito com esse trabalho e fiquei envolvido, criei laços de amizade aqui, tudo. Quando houve aquela intervenção do governo federal, extremamente violenta, era a época de Sarney, era a época de ambiguidades, extremamente violenta, e botou todo mundo para fora. E eu ainda fiquei, né? Fiquei aqui, que eu não era um protagonista de peso, né? Daqui a pouco eu recebo uma carta dizendo: a partir da manhã você está desligado do Museu de Imagem do Inconsciente. Era um negócio assim tão brutal, né? Que não me chamaram para conversar, nada. Disseram: a partir da manhã você está desligado e se apresente na diretoria. Eu vim me apresentar aqui e disseram assim: você está desligado e vamos escolher um lugar para você ficar, porque ninguém quer você. Nenhum diretor daquele hospital queria que eu trabalhasse no hospital dele. E eu ficava assinando ponto aqui, sem ter lugar para ir, sem estar lotado em canto nenhum, porque os diretores não me queriam, né? Como funcionários. Passei um tempo assim. Aí foi quando uma diretora cristã, muito bondosa, tal, do hospital Gustavo Riedel, me chamou para trabalhar com ela. Eu nunca tinha sido psiquiatra, eu ia ocupar uma vaga de psiquiatra. Na verdade, eu nunca tinha sido psiquiatra. Eu não posso dizer que fui um psiquiatra quando trabalhei na Casa da Palmeira com a Nise, né? Porque era uma coisa tão diferente do que era convencionalmente chamado psiquiátrica, que eu nunca imaginei. Eu nunca tinha medicado ninguém, né? Nunca tinha medicado ninguém assim, a grosso, a atendimentos, essas coisas todas, né? E para eu chegar lá, eu chorava uns 10 minutos ali numa quadra de esporte que tinha e entrava na enfermaria, né? Mas duas coisas me aconteceram naquela enfermaria. Primeiro, eu encontrei um pessoal muito bom, muito legal, né? Somente uma parceira, a Carmen Lúcia, que foi minha parceira assim, durante muito tempo, um trabalho inovador e tal. E ali, totalmente indefeso, eu tinha 3 lembranças fundamentais na minha vida. Lembranças muito fortes que eu carregava naquele momento para refletir, né? Dentro daquele impasse. Comecei a ter problemas de pele, de tanta tensão, né? Era uma tortura. E para aquela enfermaria fechada, cheia de gente, 70 pessoas fechadas. Roseli trabalhou comigo nessa época, se lembra bem, que era um horror. Eu comecei a ter 3 lembranças fundamentais. A primeira é quando eu era estudante. Eu trabalhava no jornalismo, eu era desenhista, fui desenhista de humor, fui desenhista diagramador, diagramei páginas de jornais, tal, nos jornais lá em Pernambuco, Jornal da Cidade, Diário de Pernambuco, em Recife, quando passei no vestibular de medicina. E depois eu vi que não tinha sentido eu fazer medicina. Tentei me interessar por sanitarismo, mas não vi brecha. E tentei me interessar por psiquiatria. E consegui passar num estágio muito grande, né? Um estágio muito... que era um concurso muito, muito forte, né? Eu consegui passar, era um núcleo muito avançado para a época, né? Era uma clínica, até que era pelo Jurandir e o Maris, né? Que era uma clínica muito interessante para a época e tal. Passei, surpreendentemente, 2 anos de estágio. No primeiro ano, os diretores me chamaram e disse: Lula, não dá para você ser psiquiatra.
Eu me lembro de uma frase Vinícius, dizendo assim: você entra pela metade nisso, parece que você não se coloca nessa função, né? Eu fiquei, me retirei, né? Posso eu fazer, né? Tempos depois, uma segunda lembrança muito forte da minha vida é que eu, sem querer, por acaso, fui bater na casa da Nise, porque eu fui passar um mês aqui na casa de um primo, e ele era meio vizinho da Nise, morava numa rua paralela. E um vizinho dele me levou na casa da Nise, ele marcou na casa da Nise e não foi. E eu cheguei lá, morri de vergonha, estar na casa da uma mulher que não conhecia, era um grupo de estudos. Eu sei que uma história muito engraçada, que a Nise perguntou quem eu era, e eu tive que dizer. Aí ela perguntou o que eu ia fazer ali, eu disse, vi todo mundo estudando, disse que vou estudar, né? Eu vou resumir a história, que é uma história que ela me botou para apresentar os 2 primeiros trabalhos do grupo de estudos. Eu estava numa cidade estranha, num grupo estranho, tendo que estudar uma matéria estranha para mim, com a senhora estranha determinando sobre minha vida. Era assim, mas me deu a ideia de, bom, por que não, né? Vou apresentar esse livro. Quando eu apresentei Nise e me chamou para trabalhar com ela, eu avisei logo a Nise: não consigo entender essas coisas do inconsciente. Não consigo ler essa coisa de Freud, Jung, lá. E o biologismo da medicina também não me atrai, né? Eu não nasci para ser médico, não nasci para essas coisas. E a Nise disse assim: não tem problema, tome sua sensibilidade com o instrumento de trabalho. Tomar sensibilidade com o instrumento de trabalho, para mim, é uma coisa absolutamente incompreensível. Eu tinha que fazer uma psiquiatria baseada no encontro, na imanência do encontro, né, com o outro, né? E cada encontro criar uma técnica diferente, criar uma teoria. É uma coisa que comecei a tentar exercitar na Casa das Palmeiras, isso. Quando vem a terceira lembrança, muito forte, talvez a mais definitiva da minha vida, naquele momento que eu me apresentei à enfermaria, é que eu fui para um projeto da FINEP, que Grades eram as organizadoras, né? E nesse projeto da FINEP trabalhava Nise e Mário Pedrosa. Eu tinha muita curiosidade sobre Mário, porque aquelas teorias da percepção dele sobre arte, aquilo me encantava demais, aquelas teorias da década de 40. E eu ficava olhando de longe, era um garoto, não tinha nome nenhum e tal. Um dia, sempre era ajudada por eles dois estavam fazendo um livro, que sempre era ajudado por Lula Mello, que hoje é atual diretor do museu, ou então Márcio Docto, que hoje é um grande crítico de arte, né? Naquele dia nenhum dos dois estava, e eu passei, botei a cara, e eles disseram: Lula, vem aqui ajudar a gente, então, me pegaram para ajudar. Ajudar aqueles dois era assim: segura aqui uma pintura, eu segurava. Pega um copo d'água, pegava um copo d'água. Procura minha bengala, eu procurava minha bengala. Mas não, eu tinha uma função, nasceu uma função ali, muito interessante com o Mário. É que ele não concordava com algumas pinturas que a Nise escolhia, né? Então, a gente criou uns códigos de olhar que fazia com que ele roubasse a pintura, passasse por mim de maneira... Não, eu roubava, passava para ele escolhia outra, passava para mim e eu colocava em cima da mesa, enquanto o Nise transitava e o Nise não via. E a gente foi mudando, pelo menos 2 pinturas daquela do livro, foi mudada nesse jogo debaixo da mesa com o Mário ali, enquanto o Nise passava, a gente vai. Nisso chega uma jornalista para fazer uma entrevista e disse: Mário e Nise, eu estava transparente, eu não existia ali, né? Fazer uma entrevista comigo e tal, mas quando ela disse Mário e Nise, eu estava assim, presente e fundamental na linguagem dela. Entre Mário e Nise, eu tinha me tornado uma conjunção gramatical, né? Lugar que eu nunca consegui sair, essa conjunção gramatical. Essa conjunção gramatical, ela não é uma de ligação entre arte e saúde mental, também, mas é um lugar de não afirmação do que é que eu seja, né? Essa não afirmação é que me dava um olhar que eu estava necessitando naquela época da enfermaria, né? Aquele olhar de
como o professor disse, você está dentro e está fora, né? Mas ali eu estava em trânsito entre duas coisas, estava em trânsito entre dois mundos e tinha um olhar muito mais sensório para aquele sofrimento humano que era de forma brutal ali na enfermaria, né? Isso me ajudou com esse olhar, me ajudou a fazer algumas coisas que fomos transformando a enfermaria. A primeira, muito importante, que a gente estabeleceu, era chamada psiquiatria por fatos, né? A gente reuniu e criou essa coisa de psiquiatria por fatos. Psiquiatria por fatos era o seguinte: criava fatos que não podem ser transponíveis, né? Por exemplo, não pode haver violência alguma contra um paciente aqui. É o fato. Mas o que é que você faz isso aqui virar um caos? Isso é um problema teu. O fato você não pode transpor, né? Então, não pode haver uma porta fechada, que é uma violência. Era o fato, né? Mas aí, se o pessoal sair e fugir, esse é o problema teu, né? Mas o fato era intransponível. Você não pode amarrar um paciente, nada que fosse violento sobre um paciente naquela enfermaria não podia ser feito. Esse era o fato. Isso obrigava a gente a criar soluções, né? A sair dali tarde da noite, a criar situações, né? Uma das soluções que eu criei muito era inverter certas lógicas que eu via naquele hospício, né? Uma delas é que se chamava manicômio, o espaço. Eu disse, não, manicômio não é o espaço, manicômio é o espírito, né? É o gesto manicomial, né? Então, toda aquela ideia de não ter nenhuma violência como crente, eu estava no espírito antimanicomial, embora estivesse no espaço manicomial. Era o espírito manicomial que eu tinha que lutar. E para isso eu tinha que criar certas coisas, né? Uma das coisas que foi criada naquela época, uma outra inversão, é que as pessoas normalmente medicavam o cliente em crise para poder criar comunicações com ela, para você fazer sua psicoterapia. Eu inverti isso. Não se medica ninguém em crise. Primeiro se cria uma comunicação com ela para se medicar ela. Essa é uma inversão que me abriu uma percepção muito grande sobre a doença, né? E eu precisava de um instrumento para compreender aquele pessoal. E aí, com esse trânsito meu com facilidade, me daria mais liberdade de trabalhar, eu trouxe a obra de Lígia Clark para dentro do hospício e comecei a trabalhar com ela. Numa época que Lígia era uma maldita, era uma pessoa pouco conhecida, era uma pessoa pouco reconhecida, né? Ninguém sabia o que era isso que Lígia fazia. Eu já comecei a experimentar lá como maneira de ter acesso à alma daquele pessoal, que eu achava que o corpo era um dos princípios que o espaço aberto ao tempo que estava nascendo devia ter. E também havia um filipino chamado David Medalla. Ele era um filipino que morou em Londres e que ele pegava todos esses políticos que foram banidos dos seus países, que viviam em Londres. Ele fazia grupos, né, para aquele pessoal. Não é grupo terapêutico, não, ele era um artista, ele era um poeta, dançarino, músico, pintor. Ele era um cara muito famoso na Europa. Ele fazia grupos. Ele ficou relativamente conhecido no Brasil, porque Caetano Veloso, em Londres, foi do grupo do David. E eu era fascinado pelas coisas dele e trouxe para dentro do hospício muitos aspectos do Explodindo Galáxia. Eu comecei a fazer essa experimentação, e aí o espaço foi se abrindo ao tempo e a gente pôde transformar aquela enfermaria num serviço criativo, num serviço diferente para a época. Eu nunca chamei de reforma de psiquiatria, eu chamava de contemporaneização da psiquiatria, fazê-la contemporânea à sua época, e não fazer uma
um modelo de instituição, mas uma instituição que fosse mudando. Eu acho que ficou corrido, eu falei a memória. Quando a gente fica velho, a gente sempre pergunta o que foi que eu fiz, né? Por que fiz, né? E eu tenho uma pergunta fundamental: quando é que eu vou parar? Eu não consigo. Acabei.